Olá pessoal, aqui é o Ivan e no vídeo de hoje eu vou explicar como a nova nota de R$ 200 é um esquema do governo te cobrar imposto e te deixar mais pobre sem que você saiba. A começar, é importante esclarecer que a nota bonitinha, o papel moeda com o lobo-guará impresso e o número 200 é só um sintoma do verdadeiro problema aqui, que é a inflação, que inclusive não foi inventada pelo Paulo Guedes e nem pelo Bolsonaro. Nós sempre convivemos com o fantasma da inflação e é válido dizer que, desde que o Plano Real foi implementado, 25 anos atrás, a inflação já destruiu 80% do seu poder de compra, te deixou mais pobre. Como que isso funciona? É muito simples. Uma nota hoje de R$ 100, imagina que você tem R$ 100 hoje, ela vale o mesmo tanto, ou seja, tem o mesmo poder de compra que R$ 20 tinham lá no fim dos anos 90, lá 95, quando o plano real foi feito. Isso quer dizer desvalorização de 80% do seu poder de compra. É nesse momento que você deve se questionar e olhar para mim e perguntar, mas o salário é reajustado todos os anos de acordo com a inflação, então eu não fiquei realmente mais pobre. Aí você vê que até tem um fundamento nisso, afinal de contas, lá no fim dos anos 90, o salário mínimo era perto dos R$ 100 e agora já está perto dos 1.000. Ou seja, a perda foi compensada pelo aumento de salário. Ou será que não? Bom, não foi compensada. Isso acontece por causa de uma coisa chamada efeito Cantillon. Foi descoberto por um economista europeu, se não me engano, no século XV ou XVI, de nome Cantillon, por isso nome efeito Cantillon. E ele descobriu o seguinte: quando o governo cria nova moeda, ele emite moeda, seja através da emissão de crédito, seja mesmo através de cunhagem de moeda. Na época de Cantillon, o que havia era a cunhagem, né? A moeda de metal que o governo fazia em suas casas de cunhagem. Mas hoje os métodos são muito variados. A maioria do dinheiro que existe hoje em circulação é dinheiro digital, é número em conta bancária. Não existe nem o papel. Mas o que acontece é que quando o governo ele cria um novo dinheiro, ele não distribui esse dinheiro igualmente. Você não tem um efeito de transbordamento perfeito em que o dinheiro sai daqui e vai igualmente para todos os brasileiros. Na realidade, o que acontece é que o governo escolhe quem vai receber o dinheiro primeiro. E quem recebe primeiro tem o benefício de chegar ao mercado, ou seja, de comprar bens, serviços, commodities, seja lá o que for, com o preço antigo, antes da inflação. Aí o que acontece é que o governo consegue favorecer os seus amigos em detrimento de toda a população. Entenderam que isso é um esquema de transferência de renda muito bem montado, muito inteligente, que garante ao governo a capacidade de cobrar imposto efetivamente, transferir dinheiro de uma parte da sociedade para outra, sem precisar, por exemplo, passar um projeto de lei impopular de aumento de impostos que ia gerar aí problemas nas eleições municipais, ia gerar problema nas eleições federais, ia ser uma confusão, ia atrair protestos e etc. Com a inflação não é necessário passar por esse tipo de problema. Então, muitos governos no mundo adotam a inflação como política de transferência de renda para conseguir manter aí sua base eleitoral, fazer os seus esquemas e não ser, digamos assim, pegos pela opinião pública. É assim que funciona a inflação, é por isso que ela deixa você mais pobre. E agora chegou o momento da gente falar mal do governo, porque vocês se lembram da fala do Paulo Guedes em uma reunião ministerial, em que ele disse que a política do governo de salvar as empresas ia ter que ser feita, mas precisava garantir que fossem certas empresas que iam dar retorno, uma coisa assim. Ele não foi bem específico a respeito do que ele queria, mas deu a entender que ele usaria critérios para escolher essas empresas, não haveria uma exata isonomia, ou seja, também pisando em cima dos ideais liberais até mais antigos trazidos por John Locke, né?
haveriam os favoritos. E é por isso que eu trouxe aqui alguns livros liberais, para ver se a gente encontra alguma coisa defendendo política inflacionária, defendendo favorecimento de empresas amigas do governo. Começar por esse aqui, é um dos que eu mais gosto, chama-se O Fim do Fed. O Fed é o Banco Central Americano, foi escrito por um senador lá dos Estados Unidos chamado Ron Paul, já foi candidato a presidente, e ele fala como esse esquema de inflação e moeda fiduciária tem destruído o poder de compra e a economia americana nos últimos 100 anos. É um livro que eu recomendo todo mundo a ler e, inclusive, olha que legal, eu tenho um exemplar autografado. Vamos a outro, também muito interessante, As 6 Lições de Von Mises. Ele tem um dos capítulos, eu não me lembro qual, dedicado exclusivamente à inflação. É o tipo de livro para você ir agora na internet, baixar o PDF e ler o capítulo sobre inflação para entender aqui o que eu falei, ver que eu não falei nenhuma bobagem. Outro, A Grande Depressão Americana, de Murray Rothbard. Esse é um pouco mais denso, mas ele é interessantíssimo para você entender como que o controle estatal forte e violento sobre a moeda, curso forçado, etc., moeda fiduciária, como isso levou à maior crise da nossa história, bom, pelo menos até agora, porque o prognóstico para o futuro não é nada bom. Depois disso eu vou trazer 2 autores brasileiros para vocês. Um deles, Gustavo Franco, A Moeda e a Lei. Isso aqui é um dos tijolos mais complexos que eu já tive o prazer de ler. Mas se você tiver curioso para saber o que vai acontecer com o real a partir de agora, se as políticas inflacionárias continuarem, se continuar a política de favorecimento, de controle de juros para garantir o bem-estar do governo diante da opinião pública e etc., eu recomendo que leia esse livro aqui, porque ele conta a história do dinheiro brasileiro e ele vai servir muito bem para você prever aquilo que vai acontecer com o real se as políticas erradas continuarem sendo tomadas. E por fim eu tenho um livro excelente aqui, chamado Considerações Econômicas, Sociais e Morais sobre a Tributação, de um sujeito chamado Adolfo Saxida, que agora trabalha no Ministério do Paulo Guedes. É um livro excelente, traz conjecturas interessantíssimas e em poucas páginas, ou seja, qualquer pessoa pode pegar e ler, é extremamente simples, vale todo o esforço, e eu deixei ele por último justamente para fazer esse questionamento. O que será que aconteceu no Ministério do Paulo Guedes? O que aconteceu lá? O que está sendo feito naquele ministério que a gente não vê mais liberalismo, a gente só vê maluquice, a gente só vê desenvolvimentismo, mas as ideias liberais parece que sumiram, parece que fugiram. Eu não duvido nada que talvez no fim desse governo a gente acabe se deparando com algo parecido com o que aconteceu com o Harry Potter e o Cálice de Fogo, no livro em que o professor de defesa contra as artes das trevas passou o ano letivo inteiro trancado em um baú enquanto havia um impostor se passando por ele. Quer dizer o quê? Eu imagino que talvez no fim do governo do Bolsonaro a gente encontre o Paulo Guedes, o Adolfo Saxida, essa turma toda trancada num sótão e a gente descubra que na realidade quem estava mandando na economia do Brasil era o Ciro Gomes com uma máscara de Paulo Guedes. Porque é isso que está aparecendo, não é mesmo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de se inscrever no canal, clicar no sininho, no joinha e mandarem esse vídeo para os seus amigos. Até a próxima!